Bom dia, como vocês estão? Firmes e fortes, motivados, preparados para mais um dia? Vamos lá, hoje é o dia 16, é o dia da Torre, o arcano 16. Vamos conhecer um pouquinho mais da energia desse arcano. Super importante nesse processo, todos são, né? Todos são uma etapa, uma fase no nosso processo de individuação, como dizia Jung. Mas esse arcano, ele é mais radical. Eu gosto dele porque quando ele vem, não dá para, ele não passa batido, né? Todo mundo sabe que ele veio, que ele chegou na área. Bom, a torre fala do princípio da destruição das formas, destruição das prisões, destruição de tudo que nos limita. Quando um sistema físico atinge o seu ponto de máxima tensão interna, ou seja, quando não dá mais para expandir para nenhum lado algo, um relacionamento, né, uma carreira, sei lá, qualquer coisa, qualquer estrutura na nossa vida, não dá mais para crescer, não dá mais, estagnou, acontece alguma coisa, né, que precisa acontecer e destrói essa estrutura para atingir um novo ponto de equilíbrio, para poder se expandir. O raio nessa carta, eu já vou mostrar, ó, o tarô de Waite, um raio dos céus, né, veio dos céus e tirou a coroa aí da torre e libertou os prisioneiros ou os habitantes. Ou eles se jogaram, ou eles pularam, ou eles estão descendo. Ninguém sabe ao certo. Tem as especulações, né? Aqui no tarô mitológico, essa estrutura da torre fala do labirinto de Minos. E quem causou esse terremoto aí foi Poseidon, ou Poseidon, eu não sei como fala, porque cada um fala de um jeito. O deus dos mares. Causou essa revolta aí, que abalou tudo também. No tarô de Marsella. Gente, como todas as outras cartas, tem muitos simbolismos, muitos significados, que eu também não vou falar aqui, porque senão a gente vai ficar 2 horas falando. Mas, tá vendo? Aqui parece que eles saíram, tá vendo? Um tá saindo por trás, um pela frente. Só Deus sabe, né? Bom, esse raio que a gente viu aí simboliza um acontecimento exterior, uma intervenção. Lógico que hoje a gente sabe que todo o acontecimento exterior é atraído pela nossa alma. Somos co-criadores, tá? Conscientes ou inconscientes, sabendo ou não sabendo, nós co-criamos a nossa realidade. Isso é um fato. A física quântica já tá aí, já provou. Antes da física quântica surgir, da gente conhecer a física quântica, muitos filósofos já falavam disso, a Cabala fala disso. Nós atraímos tudo que acontece na nossa vida. Né? Essa é a minha visão de mundo. Ninguém também é obrigado a concordar. Eu só estou explicando aqui né? Bom, esse acontecimento exterior, ele leva a uma mudança radical e ao desmoronamento de uma velha ordem e faz ruir nossas conclusões, ou seja, tudo que a gente acreditava acabou, veio por água abaixo. Algo acontece e desconstrói o nosso mundo, geralmente aquele mundinho cor-de-rosa que a gente construiu. O meu livro, gente, ele fala muito desse arquétipo, né? Eu passei por uma situação assim, depois eu vou até falar um pouquinho disso. Mas o meu livro, ele fala muito dessa desconstrução. Antes dele chamar Um Belo Dia Resolvi Mudar, ele chamava Desconstruindo Amélia, né? Que era desconstruindo uma persona. Hoje eu entendo muita coisa, né? Hoje, enfim, vivi esse arquétipo naquela época mesmo, foi muito forte. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso, tá? Esse desmoronamento dessa velha ordem pode ser vários eventos, né? Pode ser a demissão de um emprego, pode ser uma separação repentina, pode ser uma expectativa fracassada, pode ser um segredo que vem à tona, pode ser algo que a gente faça e a gente é pego, sabe? Algo assim. É alguma coisa que acontece e não tem mais como tampar o sol com a peneira. Acontece, né? Uma falência, o abalo da nossa autoimagem,
é uma máscara que cai ou algo que vem à tona, né? É um, é um evento. E é nesse momento que acontece tudo isso, que esse raio atinge a nossa torre, que o nosso balão é estourado. Que a gente sai do show de Truman. Vocês assistiram o show de Truman? Que eu indiquei, acho que não lembro qual arcano foi. Vocês lembram que o Truman, que é o... Ai, meu Deus! Eu amo aquele ator, eu esqueci o nome dele. O Truman, ele... Ai, gente, esqueci o nome dele. Ó o ato falho aí. Ele começa a perceber um monte de coisa errada, né? Ele começa a ver as pessoas, ele começa a perceber aquela encenação. Até que ele foge daquele mundo que foi construído para ele, que era um experimento, né? E quando ele descobre, quando ele consegue achar o fim daquele domo, daquele Big Brother, ele vê que a vida dele era uma grande mentira, era uma grande farsa. Ah, eu já dei spoiler, mas acho que todo mundo já assistiu esse filme, né? Aí, ou seja, é a torre, aquele momento é a torre, que o mundo dele se abre. Por mais que ele tenha uma desilusão, que ele, né, meu mundo caiu, mas pelo menos ele viu a verdade. Né? A verdade, ela liberta, mas antes ela dói, antes ela machuca e muito. Porque a gente construiu ilusões, castelos de areia, né, que só serve para alimentar a nossa ilusão. É nesse momento também que a gente sai da terra do nunca, a terra do Peter Pan lá, que a gente pensa que a gente é eternamente jovem, ou que a gente imagina que tudo é lindo, né? Que a gente, sei lá, sonha com o príncipe encantado, essas coisas ilusórias da infância. E nesse momento a gente para de ser café com leite. Tinha um amigo meu que ele falava isso, logo depois que eu separei, né? Bem-vindo à vida, né? Que eu vim de volta pra vida. Ele falava que eu era café com leite, porque eu não imaginava como que eram as coisas. E realmente ele estava certo, né? E eu tive que depois passar o meu deserto lá para aprender. A torre, ela significa algo a que a gente se apegou por muito tempo, de uma forma intensa, né? Algo que era completamente apropriado no momento. Apropriado, era bom, era gostoso, mas que com o passar do tempo ele se tornou algo que foi limitado, algo obsoleto, algo cristalizado, ou seja, uma prisão, algo que estagnou, né? O 4, imagina, 4 vezes o 4, já deu, chegou. E a gente não tem força para sair de certas situações. Lá começou na morte, né? A desconstrução do nosso robô, dos paradigmas, das construções mentais. Aí vem na temperança, aquele encontro com o nosso condutor, com o nosso ânimos ou com a nossa ânima, aquele encontro com a nossa essência. Aí vem o diabo arrancando as máscaras, mostrando o que precisa mostrar, falando pra gente viver o nosso instinto cada vez mais, pra gente ser a gente, né? Aí, se a gente não vai escutando, ou nem que a gente for escutando, for seguindo a jornada, a torre é uma hora que chega que não dá mais para disfarçar, não tem como disfarçar, não tem como escolher muito. A torre é quando a nossa alma tenta de tudo pra gente acordar pra vida, pra gente dar aquele basta que precisa dar, né? A cura que a gente tanto precisa está no basta que a gente não dá. Meu mestre de Cabala que fala isso. Aí vem a torre. Aí vem aquele raio, nada ficará como está, né? Não resta pedra sobre pedra. Tinha uma novela que falava isso, mas eu esqueci. Então, o que era originalmente harmonioso, bonito, gostoso, se tornou reduzido, porque nós crescemos e essa estrutura ficou apertada demais para nós e precisa ser destruída. É a mesma coisa que eu querer entrar numa roupa que eu usava com 18 anos. Pode ser, acho que o meu peso é quase o mesmo lá daquela época. Mas, imagine eu usar uma roupinha de uma menininha de 16 anos. Gente, 18, não combina mais com a gente, entendeu? Sei lá, é a mesma coisa, eu vou fazer 46 anos, eu querer me comportar como uma pessoa de 12. Não cabe mais ali pra mim. Não cabe. A gente tem que saber que não deu. Ou seja, um relacionamento que eu desejava lá com meus 15 anos, né? Que foi quando eu me apaixonei pela primeira vez. O que eu esperava de um relacionamento naquela época não é o que eu espero hoje. Ai, meu gato. Não cabe mais, sabe? Não tem mais como, né? Reviver. Não cabe mais na gente.
São coisas que passam. Então, essa carta, ela representa a destruição de uma visão limitada de mundo, né? De um sistema de valores ou de uma rotina mecânica, ultrapassada, ingênua ou juvenil. Demais, que acabou nos alienando, acabou paralisando a gente, estagnando. E, ao mesmo tempo, representa também uma ruptura para uma liberdade maior. Essa carta, ela fala dessa liberdade. É o preço que a gente paga para ser livre. A nossa alma, às vezes não, atrai essa situação porque ela não aguenta mais. E a gente não vai ter forças para tomar a decisão por si só, conscientemente. A alma atrai. Pronto, resolveu o problema e seguimos o baile. O problema, gente, aqui é que muitas vezes a gente se acostuma tão bem à nossa prisão, à nossa ração diária. Acho que é no livro do Admirável Mundo Novo que eles recebem a ração, né? Tudo aquele esquema, aquela rotina robótica. A gente se acostuma muito a tudo isso. O ego, ele se apega ao que ele conhece. O ego, ele é conservador. Ele quer conservar as estruturas. Ele quer conservar, nem que for uma coisa dolorosa, mas é conhecido. O ego gosta do que é conhecido, do que é familiar para ele. Porque ali ele consegue agir. Tudo que é desconhecido, tudo que é novo, tudo que mexe com ele, assim, no sentido de o que será, ele não quer, ele não aceita. Nossa, até lembrei de uma música para depois falar aqui. Mesmo que seja, né, a velha conhecida miséria, a velha conhecida tristeza, escassez, não só material, mas emocional. A pessoa às vezes prefere ficar comendo aquele eterno arroz, feijão, mas é porque é conhecido do que experimentar. Às vezes passar por um jejum no começo, mas depois experimentar outros pratos, né, outros sabores, outros temperos. O ego prefere aquilo lá, mesmice, sabe? Aí, a gente acaba considerando essa destruição como uma catástrofe, né? Quando ela acontece, ou algo nocivo. E só mais tarde, quando a gente amadurece, que a gente acaba reconhecendo que essa libertação foi decisiva na nossa vida. Se não tivesse acontecido isso, a gente não teria nem sobrevivido, talvez. No Arcano da Morte, o foco era a morte do nosso velho eu, de velhos padrões, do que já não fazia mais sentido. Aqui, a destruição é mais ampla, extensa, né? Ela é explosiva, porque aqui se destrói um estilo de vida. Liquidam-se relacionamentos, vínculos, empregos, tudo que limita o nosso ser. Eu falei do meu divórcio porque eu casei com 20 anos com meu primeiro marido, comecei a namorar ele com 18, e ele foi assim, não foi meu primeiro amor, que eu falei que eu tive um primeiro amor com meus 15 anos, foi um namoradinho, né, com 15 anos. Mas, nossa, pensa numa pessoa que sofreu por amor. Ai, tarde do escorpião, não. Ai, meu Deus. Aí, o meu primeiro marido foi um outro tipo de amor, né? Foi a primeira pessoa que eu tive relação sexual, foi aquela coisa mais passional. Vocês imaginam, uma escorpiana com um ariano. Vocês vão vendo. E essa carta está relacionada a Marte, inclusive, tá? Ela tem, a correlação dela astrológica é Marte, o regente de Áries. E Escorpião é regido por Marte e Plutão. Olha que bomba, gente. Bomba relógio. E assim vivemos, né? Vivemos 18 anos juntos. Por isso que eu falo. Era uma coisa bonita, era uma coisa harmônica. Quer dizer, nunca foi muito harmônico, mas foi. Foi verdadeiro enquanto durou. Só que chegou num momento que não cabia mais aquele relacionamento. Nem pra mim, nem pra ele. Eu já tinha passado, já tinha dado, já tinha acontecido um monte de coisa. Vixe. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas aconteceu algo, nem eu nem ele mais suportava. Por mais que ainda tinha apego, né? A gente tá apegado ao que a gente tá acostumado. Até que aconteceu esse rompante, que teve a separação, mas foi assim. Eu não queria mais, mas foi muito difícil sair de um relacionamento assim, porque eu era dependente financeiramente do meu primeiro marido, né? Eu abri mão da minha carreira para cuidar dos meus filhos, que meu primeiro marido viajava, enfim. É tudo autossabotagem, né? Precisei passar por isso. Mas foi muito difícil, foi um processo muito doloroso, na verdade veio de anos, que eu fui adiando, né? Ele também tinha vontade, gente, foi
Nossa, dá um livro, tanto que meu livro fala muito desse período da minha vida. Foi muito difícil, muito, muito mesmo. Eu emagreci em coisa de 20 dias, uns 8 quilos, porque eu não conseguia comer. Nossa, foi muito sofrido, foi um sofrimento, foi uma libertação, mas foi um sofrimento muito grande, porque, gente, só quem passa por um divórcio, com filhos, né, ainda mais quando a gente é dependente financeiramente de uma pessoa. Acho que o primeiro, como a Márcia falou esses dias no áudio no grupo, o primeiro divórcio, a gente nunca esquece, espero que seja só um, né? Já passei por outros rompimentos depois, lógico que machuca, mas o divórcio é diferente, porque mexe com nome, mexe com conta, mexe com documento, mexe com casa, mexe com tudo. Não é só o desapego emocional, é o desapego material, é o desvincular, né? Eu tinha um nome, eu tive que reconstruir, né? Uma outra persona, porque desde os meus 18 anos, casei com 20, eu usava o sobrenome do meu primeiro marido. Eu não gostava do meu nome, do Médula. Eu fui gostar do meu nome depois que eu separei, fui aprender a gostar. Vai vendo o masculino e o feminino ferido aí. Enfim, eu passei por esse arcano de uma forma muito profunda, muito intensa. Eu sei falar o que é esse arcano porque eu passei. Eu passei por isso e não foi nada fácil, mas foi uma libertação. Eu acho que para mim e para ele, porque não tinha jeito mais, não tinha jeito. Aí a vida vem, o raio atinge, né? A minha alma atraiu determinada situação. Na verdade, não foi nada que aconteceu, já vinha acontecendo muitas coisas, só que chegou num dia que não deu. E foi. Só sei que foi assim, e foi. Mas foi muito difícil. Ai, bom, esse arcano, ele fala do arquétipo do desapego, ou do desapegado, mas não é desapegado, é do desapego mesmo, assim. Que ele simboliza a atitude de soltar. Por mais que essa carta fala de Marte, né? Fala dessa briga, desse raio, fogo, esse confronto, esse conflito, guerra, luta por liberdade. Ele é um grande paradoxo, porque ele simboliza a atitude de soltar, de deixar ir, de confiar. Quem vive esse arquétipo, ele sente a dor, mas ele está livre de sofrimento. Quando eu passei por isso, eu sofri, doeu, eu sofri, não consegui comer, sofri muito. Mas, com o passar dos dias, foi dias, você respira mais aliviado, você fala, nossa, passou, você começa a entender. Tive que abrir mão de muitas coisas, começando pelo um padrão financeiro, padrão de vida. Mas é o preço. Gente, tudo tem um preço nessa vida. O que não nos custa, não nos vale. Então, são escolhas, né? Não dá pra gente ter tudo. Até acho que em determinado momento dá. Mas não dá pra ter tudo. Não dá pra gente ter tudo que a gente quer. Senão a gente morre, acho. Até de enfado. Já pensou ser saciado de tudo que você quer? Não dá. Quem vive esse arquétipo, ele é humilde em relação à inteligência que comanda o universo. Ou seja, ele se coloca assim no fluxo da vida porque ele entende que tudo que acontece é para um bem maior. Ele entende que o fluxo da vida tem sabedoria própria. E ele mergulha. Ele tá tão assim chocado que ele entra, ele só tem que confiar. Ele confia, ele deixa fluir. É o 16, é um arcano feminino também. Ele tem essa passividade também. Gente, vocês estão vendo que é o paradoxo, cada vez é maior. Ele encara a realidade e os fatos de frente. Tipo assim, ele sai do mundo da fantasia, da Alice, na Alice no País das Maravilhas, né? Na Terra do Nunca. Tipo assim, ele encara. Não, é assim que está funcionando. A minha situação agora é essa e essa. Eu vou ter que fazer isso. Vai doer, vai, mas a gente vai se reerguer. Enfim, ele tem essa força, porque ele encara. Ele não fica mais na ilusão, lá do show de Truman. Ele encara a vida de frente. Todos os balões, todas as fantasias infantis dele, já era. É aquela verdade, nua e crua. Acabou. Sabe aquele tapa na cara que a vida dá na gente? Acorda, caralho. Acorda, aquele chacoalhão.
que a vida te joga no chão, é esse momento. É isso. Você vai lá pro chão, só que a hora que você ergue, meu filho, aí é outra página, né? Então, o arquétipo do desapego, ele não cria expectativas exageradas também. Ele passou dessa fase infantil, né? Ele é adulto. Ele é leal aos seus princípios, aos seus valores, ao que ele quer da vida. Que não é mais aquela fase que ele viveu antes da torre, não era mais compatível com ele. Então ele é leal, ele entende que tudo isso. Ele não sabe explicar muitas vezes. Eu tô falando por mim, mas ele sabe que é aquilo que a vida quer, sabe? Ele entende isso. Ele tá confiante no fluxo. A sombra desse arquétipo, de quem vive esse arquétipo, é uma pessoa extremamente apegada, possessiva, ansiosa, não solta, não abre mão, fica lá. Sabe aquela pessoa que não corta o cordão umbilical, mas fica segurando? Sabe? Ai, gente, não confia no fluxo da vida. Depressiva. Lógico que o que já passou é a mesma coisa uma pessoa que come e não quer fazer cocô. Vai ficar segurando. Quem tem o intestino preso tem essa tendência a segurar também. O nosso corpo fala, né? Fica segurando, retendo, sabe? Uma pessoa conformista também, pessimista, fatalista, né? Vê mal em tudo. Uma pessoa que se faz de vítima, é sempre os outros que fizeram. Passei por isso também. Porque quando aconteceu minha separação, porque o meu primeiro marido, né? Nem falava primeiro marido, né? Não tinha esse respeito. Meu ex-marido fez isso, né? Só pichava ele. É mais fácil, né, a gente ser a vítima. A pessoa que se faz de vítima, na verdade, ela tá se colocando como superior moralmente. Porque, tipo assim, eu fui atraída, o outro é um bosta, entendeu? É perigoso esse papel de vítima, gente. A gente fica numa frequência negativista, baixíssima, tá? Porque pra gente se manter lá como vítima, vai energia, hein? Drena energia. Cuidado com o papel de vítima. Sai dele, sai fora. Podemos até ter sido vítima de uma situação, mas sai desse. Entenda isso como você precisou passar por isso para aprender, para se tornar mais forte. Sai desse papel. Bom, luta com todas as suas forças para manter estruturas falidas, quem está na sombra desse arquétipo. Sabe aquela pessoa ou um casamento, ou uma carreira, ou uma amizade acabou há muito tempo e só restou a sombra do que um dia já foi e a pessoa vive? Gente, eu conheço um casal muito próximo meu, estão juntos há quase 50 anos. Gente do céu, e já acabou há pelo menos uns 25 anos. Olha que tristeza. Vocês não têm noção, lógico que eu não vou contar, né? Mas não se conversam, moram na mesma casa, um não cozinha pro outro. Gente, sabe? É uma perca de vida, isso é uma perca de energia. É drenar a nossa energia vital. É drenar a nossa energia vital. É não aceitar que algo já deu. O que vai fazer? Sabe aquela mentira que a igreja inventou, que até que a morte nos separe? Pelo amor de Deus, sabe? Não tô falando só de casamento também, não. Não é porque, por exemplo, você escolheu uma carreira que você tem que ficar com aquela carreira pro resto da vida. A gente muda. As coisas mudam, os tempos mudam. Né? E eu vejo tanta gente que sacrifica a sua vida em prol desse dogma. Digamos que é um dogma religioso, quem quer seguir a religião, tudo bem. Até que a morte nos separe. Olha. E esses dias um casal também que vive... Nossa, pensa num casamento fachada. Né? Muito amigo meu também, casado há quase 30 anos, falou pra mim, nossa, então você não acredita no que a igreja fala? Olha, justamente pra mim. Até que a morte nos separe. Eu falei, não. Se eu acreditasse nisso, eu não estava no meu segundo casamento. Né? Nem casado eu sou, mas, né, eu considero casado porque a gente tem um compromisso há 9 anos. Eu não estaria. É cada coisa, né? Bom, pavor do desconhecido, a sombra desse arquétipo também. Uma pessoa também, outra sombra, né? Compulsivo, agressivo, que daí é a sombra de Marte. Raivoso, uma pessoa explosiva, uma pessoa que vibra na frequência da destruição e da autossabotagem, atraindo confusões, acidentes, tá? Às vezes acidente com fogo, com eletricidade, relações, ou seja, destrói tudo, destrói relações, destrói a confiança das pessoas, atrai escassez, atrai doenças, né? Tem surtos,
aquela pessoa que surta, que não... Ai, aquela pessoa bem péssima, assim, pra gente, tóxica, tá? O principal ensinamento desse arquétipo, ou desse arcano: reconsidere com urgência seu estilo de vida, as suas prioridades, as suas crenças. Seja flexível às mudanças que a vida está te impondo, que está aparecendo, né? Identifique o que te sufoca, o que te oprime, o que limita a sua vida, o que não está permitindo que você cresça. Qual é a sua âncora aqui? Detone o que te prende, interno e externamente. Se permita dar esse salto para a liberdade, porque se você não der uma hora ou outra, se você quiser, né, evoluir, uma hora ou outra, o que não tiver que ficar vai sair. Então, às vezes quando a gente aceita e a gente age, é mais fácil. Senão vem a vida e mete o raio aí. Bom, um filme que eu pensei que fala muito desse arcano, eu acho que fala. Eu assisti esse filme esses dias e mexeu muito comigo, chama Beleza Americana. Eu não vou dar spoiler, esse filme ele ganhou vários prêmios, sabe? Ele mostra várias vidas, né? Uma família, duas famílias, lá, ou três, não sei, que se envolve, né? Uma amizade daqui, o vizinho, papá, uma vida de fachada. Um desses personagens, ele passa pela torre e ele consegue sair. Um dia ele chega, ele dá um chega pra vida. E acontece várias coisas, né? Várias mentiras, várias máscaras. Esse filme também mostra o diabo aqui. É muito interessante esse filme, gente. Beleza Americana. Esse filme também fez assim, ó, deu uma expansão aí na minha consciência. Assistam, muito legal esse filme. É um filme também, eu achei inteligente, assim, sabe? É tipo o Clube da Luta. A gente se surpreende no final do filme. Muito legal. Ele mostra várias questões aí que a gente viu aqui na jornada. Então é legal. Livro eu não lembrei nenhum. Depois, se vier algum na minha cabeça, eu falo pra vocês. Bom, a 16ª tarefa do feminino. Ó, magnetismo é aquilo que atraímos sem esforço. Simplesmente emanamos, né? Gente, aqui eu vou falar para as mulheres, mas os homens, vocês já vão conhecer esses segredos aí do feminino curado. Então, e que vai falar também com a polaridade feminina de vocês. Quanto mais vocês conhecerem essa polaridade feminina, melhor para vocês, né? O conhecimento é poder, tá? Então, o ideal é que o homem inicie mais conversas do que você. Ele não pra gente se comportar com aquela mulher, a mulherzinha inspirada, não, é pra gente curar o nosso feminino aqui. Ó, então, eu já falei isso, mas pare de penetrar, pare de arrumar solução pra tudo, pra todos os problemas do seu marido, companheiro ou companheira, sabe? Para de ficar nessa posição penetrativa, a não ser que você seja homem. Pentelhando, sabe? Preste atenção no quanto você tem penetrado na mente dos outros, não só do seu companheiro, do seu parceiro ou parceira, mas na mente das pessoas que você se relaciona, nos problemas. A gente até falou esses dias aí no grupo dessa questão dos conselhos, tá? Então, veja bem essa tarefa de hoje. Quando você fica pensando em alguém, né? Quando você fica, às vezes, pensando na pessoa, no seu homem aí, velho, você fica tirando flashes o tempo todo. Por exemplo, você tá pensando no seu parceiro, tá? Você fica lá atirando flashes o tempo todo nessa pessoa, mentalmente. Ou seja, você está interferindo no campo dessa pessoa. Gente, energia é tudo. Tudo é frequência no universo, tudo é vibração. A gente não vê, mas tudo é frequência. Tudo funciona por frequência. A palavra, inclusive, é frequência. Então, você fica tirando flashes o tempo inteiro nessa pessoa, interferindo nesse campo. Homens masculinos, eles não gostam de ser penetrados, tá? Olha a chave aí, eles não gostam e eles sentem isso. Logicamente que inconsciente, né? De uma forma inconsciente, de uma maneira inconsciente, a alma avisa, ele sente que tem alguma coisa que incomoda. Muitas vezes ele não sabe o que é, mas ele sente isso. Mas algo dentro dele grita, porque o nosso corpo fala. Tipo assim, foge, Bino. Foge, porque aí é só penetração. Você vai ser penetrado o tempo todo. Não dá. Não dá liga. Não dá liga. Por isso que a gente fala, às vezes, tem aquela atração, né? Os opostos se atraem, mas não vai permanecer junto. Tem aquela atração, mas depois não ressoa mais.
Então, toda vez que você começar a pensar nessa pessoa ou no que está acontecendo, volte a sua atenção para você. O compromisso é com nós, com a gente mesmo, sabe? Com a nossa evolução, com a nossa cura. Deixa o outro para lá, né? Para tudo, respire e volta para aqui agora, para você. Deixa ele lá, na dele. Gente, eu tô falando isso porque eu fazia muito isso. Tinha dia que me dava umas noias, eu ficava pensando. Aí o dia que eu aprendi isso, eu fiquei com tanta vergonha de mim. Falei, puta que eu pariu, com tanta coisa pra eu pensar, pra eu cuidar de mim, da minha evolução. Fico pensando no outro. Ai, se o outro, será que o outro tá pronto? Foda-se. E pronto, numa hora eu vou descobrir. A verdade aparece. Ai, e, né? Como se a gente fosse morrer também se não ficasse com uma pessoa. Ai, gente, depois que a gente passa por uma torre na vida, a gente fica muito desapegado de tudo, né? Quem for ficar na nossa vida, que fique com alegria, com verdade. Quem não tiver que ficar, quem não quer mais ficar, quem é uma outra pessoa que vá, né? Se vai ser feliz, seremos também. Então, gente, resolva o que você precisa resolver às vezes com a pessoa. Não tô falando pra gente deixar, não é isso que eu tô falando. Resolva o que precisa resolver, mas entrega, né? Hoje falamos da torre, que é um arcano feminino, e aqui é a tarefa do feminino. Então deixa, e depois deixa de lado a preocupação e aguarda, confia no fluxo, relaxa. Sabe, a gente tem que ser mais bem resolvida, tem que se valorizar no sentido de não de ficar, ai, o que será que o outro tá pensando? O problema é dele. Eu vou cuidar da minha vida, da minha evolução, da minha carreira, do meu trabalho, do meu estudo, do meu corpo, da minha alimentação, de mim. Ele, se ele tiver que ficar, que ele venha para somar, né? Então, o que tiver que ser, será. E às vezes a melhor solução é o silêncio, a espera, o gestar. É o feminino. Então a gente se torna mais magnética ao não pensar. Tá vendo? A sacerdotisa é extremamente magnética. Ela tem aquele lado de misteriosa, né? E isso atrai o masculino, a energia do masculino. E ao não pensar, a gente abre um espaço, abre o nosso receptor para ser penetrada. Eu parei de penetrar, eu vou ser penetrada. Ou seja, eu tô esperando, o universo vai enviar. Não, é uma coisa automática, sabe? A gente chama isso de efeito óvulo. O óvulo que se abre e aguarda para receber o espermatozoide. Aí, a hora que ele aguarda para receber, o espermatozoide penetra. Pronto, acabou. O feminino não tem esforço, não tem aquela penetração, aquela atitude. Lembra que o feminino é receptividade, é o masculino que é ação. Então, você tá mais óvulo ou espermatozoide? Mulheres masculinas, com certeza, estão mais espermatozoides, estão penetrando. Então, seja fiel à sua feminilidade, repense sobre isso, se observe, né? É uma tarefa, um exercício. Esse exercício eu falo para vocês que eu fiz e foi uma das melhores coisas também. Esse eu consegui. Teve uns que eu consegui deslanchar, sabe? Lógico, né? Demorou um processinho aí, porque às vezes posso até me pegar pensando, mas daí eu falo, chega. Mas esse foi uma libertação na minha vida, isso, quando eu aprendi isso. Eu tenho até hoje gratidão por essa jornada que eu fiz, por eu ter aprendido. Esse foi um dos exercícios que eu falo que virou muitas chavinhas na minha vida, muitas. Porque a gente acaba se desvalorizando também se você ficar naquele negócio de pensando na pessoa todo o tempo. Ai, gente, vamos ser mais nós, né? Mais, né? Mulheres dependentes que gostam de alimentar problemas, né, para ter alguém para salvá-las. E são essas mulheres, às vezes, que acabam penetrando, porque elas gostam também de fazer, né? Aquele papel de vítima, que gosta de ficar, um problema, a vida inteira falando daquele problema. Olha, é perigosa essa posição, tá? É perigosa. A mulher mais conectada com o seu interior, com o seu feminino, com a sacerdotisa, ela é mais viçosa, ela tem um brilho diferente e, portanto, ela é magnética. Ela cria esse campo para atrair, porque ela está receptiva, ela está na posição que é dela, no feminino. Ponto. Saí do masculino, saí do mago e voltei para a sacerdotisa. Então, ela atrai situações positivas, ela atrai pessoas com uma energia boa, positiva que eu falo, né, bacana. Ela atrai negócios prósperos, ela atrai parcerias, né, prósperas, saudáveis. Ela atrai eventos legais para a vida dela, sabe? Ela tá em outra frequência. Ela voltou pro lugar dela. Então, volte as setas para você. Às vezes, a gente gasta toda a nossa energia tentando salvar alguém. Na maioria das vezes, as pessoas
que reclamam, a gente falou isso também no grupo esses dias, não querem uma solução, elas nem um conselho, elas querem reclamar, sabe? Elas querem achar aliados pro problema delas. Então, sabe o que você faz? Às vezes escuta e fala assim, eu tenho certeza que você vai achar uma solução, a não ser que você sinta que vale a pena às vezes aconselhar, porque tem gente que realmente está precisando de um conselho, tem gente que só vai reclamar. Aquela pessoa que eu falei que está casada há quase 50 anos, e ela reclama, antes de eu me separar, ela já reclamava. Então ela quer só um aliado para justificar que ela é uma vítima, que ela não sei o que lá. Ela não quer conselho. Já dei todos os conselhos possíveis e imagináveis para essa pessoa. Já me envolvi. Nossa, vocês não têm noção, gente. Vocês não têm noção. A energia que eu já gastei com esse casal. Vai vendo, já fiquei Nossa, já foi um fuá. Por isso que eu falo essas coisas, sabe? Tem hora que não compensa. Hoje eu falo, eu tenho certeza que você vai achar uma solução, não sei o que, mas você vai achar. Porque a pessoa não vai tomar uma atitude, ela só quer despejar em você. E às vezes, né, você ouvir também a pessoa é ter uma atitude de compaixão, escuta, mas não absorve. Bom, outra coisa que, gente, hoje demorou um pouquinho mais, mas estamos chegando no fim dos 21, calma. Cuidado com as histórias que você fica repetindo também. Às vezes histórias de lamento, de sofrimento, tá? E eu tô falando porque quando eu me separei também eu ficava com essas historinhas. Meu ex-marido fez isso. Aquela ladainha. O que a gente atrai? Adivinha? Homens salvadores. E onde está vibrando um homem salvador? Onde ele está conectado? Com a mamãe, com o feminino ferido da mãe, tá? A mãe com o feminino ferido trouxe esse homem para si, a Jocasta, né? Ela castrou o Édipo, né? A história do Édipo nada mais é a castração do masculino. Ele mata o próprio pai sem saber e se casa com a mãe. Tem muito ensinamento. Freud foi um gênio com essa tirada do Édipo aí. Bom, então, cuidado com essa postura, tá? E esses homens estão com o masculino fragilizado, porque eles estão conectados com a mamãe, tá? Gente, é isso. Se ficou alguma dúvida, se alguém quiser colocar no grupo também algum comentário, porque aquele dia a Márcia colocou, eu achei que foi legal, contribuiu. E é isso aí. Se ficou alguma coisa que também ficou mal explicada, que às vezes eu me atropelo, vocês falam também, tá bom? Um beijo e até amanhã.